Você já sentiu um vazio que não sabe de onde vem? Aquela tristeza silenciosa que aparece no meio da noite, quando tudo está calmo, quando ninguém está por perto? Uma sensação estranha de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o quê. E o mais curioso é que, aos olhos do mundo, sua vida está normal. Você trabalha, paga suas contas, conversa com as pessoas, até sorri. Mas dentro existe um silêncio pesado, uma dor que não tem nome. Essa dor que você sente, essa tristeza que insiste em voltar, pode não ser uma fraqueza sua. Pode ser, na verdade, o começo de algo, um chamado. Joseph Campbell, um dos maiores estudiosos da mitologia, dizia que o herói é aquele que ouve o chamado. E esse chamado muitas vezes vem da sua sombra. Sim, a parte de você que foi esquecida, reprimida, rejeitada. Hoje, você vai entender o que é essa sombra e por que ela está chamando por você agora. A sombra é um conceito profundo que vem da psicologia de Carl Jung, mas ganhou nova vida nas palavras e nos estudos de Joseph Campbell. Basicamente, a sombra representa tudo aquilo que você reprimiu ao longo da vida. Desde a infância, aprendemos que certos comportamentos não são aceitos. Nos ensinam que sentir raiva é feio, que chorar é sinal de fraqueza, que falar alto é grosseria, que desejar demais é pecado. Então, aos poucos, vamos jogando essas partes para debaixo do tapete, vamos escondendo tudo que pode causar rejeição. E o resultado? Criamos uma versão falsa de nós mesmos, uma máscara. Mas o que acontece com tudo que foi escondido? Ele não desaparece. Ele se transforma na nossa sombra, e essa sombra vai nos acompanhar, silenciosamente, até que decidamos olhá-la de frente. Joseph Campbell dizia que todos os heróis, em algum momento, têm que entrar na caverna. E o que tem dentro dessa caverna? O dragão, o monstro, a sombra. Mas é justamente enfrentando esse dragão que o herói encontra o tesouro. A sombra não é o inimigo. Ela é a chave. Ela guarda uma energia vital, criativa, poderosa, mas só se revela para quem tem coragem de olhar. E o que acontece quando a gente continua ignorando a sombra? Quando a gente finge que está tudo bem? Quando enterra cada vez mais fundo o que sente? Projeção. A primeira consequência é a projeção. Tudo que a gente nega em si, a gente vê nos outros. Se você reprime sua raiva, começa a achar que todo mundo é agressivo. Se você esconde sua inveja, começa a criticar quem tem sucesso. Se você não aceita sua própria vulnerabilidade, começa a desprezar quem chora. A projeção é como um espelho sujo. A gente acha que está vendo o outro, mas na verdade está vendo a nós mesmos, distorcidos. Autossabotagem. A energia da sombra, quando não é integrada, vira sabotagem. Você diz que quer mudar de vida, mas algo te trava. Você sonha com um relacionamento saudável, mas se envolve com quem te machuca. Você quer crescer, mas sempre dá um jeito de se boicotar. Por quê? Porque a sombra quer ser ouvida. E se ela não for ouvida por bem, vai gritar por meio do caos. Repetição de padrões. Você já se viu repetindo os mesmos erros, os mesmos relacionamentos tóxicos, os mesmos medos, os mesmos ciclos? A sombra, quando ignorada, te coloca no modo automático. É como viver dormindo. Você reage em vez de agir. Você repete em vez de criar. E fica preso num looping de dor. Depressão existencial, tristeza profunda, o vazio, a apatia. Muitas vezes tem origem na negação da sombra. É o seu inconsciente dizendo: "Ei, eu estou aqui. Você vai me escutar ou vai continuar fugindo?" Fugir cansa, negar cansa. E é esse cansaço que chamamos muitas vezes de tristeza sem motivo. Integrar. A sombra não é destruir o que é ruim dentro de você. É aceitar que o bem e o mal fazem parte de quem você é. É acolher, com compaixão, todas as suas partes. Joseph Campbell nos lembra que o herói não mata o dragão. Ele aprende com ele. A jornada é assim. O chamado. Tudo começa quando você sente que algo está errado. Pode ser uma tristeza, uma crise, uma perda. É a vida te cutucando, dizendo: vai olhar para dentro. A descida, você começa a mergulhar em si mesmo. Revê memórias antigas. Encara dores que estavam adormecidas.
Reconhece ressentimentos, é desconfortável, é confuso, mas é necessário. O encontro com a sombra você começa a ver coisas sobre si que não queria ver. Raiva, ciúme, insegurança, orgulho, medo. Mas também encontra coisas belas, talentos esquecidos, desejos autênticos, verdades profundas. A sombra guarda tudo isso. A aceitação. Você para de brigar consigo mesmo. Começa a peito a acolher, a entender que não precisa ser perfeito, que sentir não é errado, que o que você escondeu faz parte de você. O retorno você volta para a vida com outra consciência, mais inteiro, mais verdadeiro e mais livre. Você sente que está sendo chamado pela sua sombra? Preste atenção nesses sinais. Irritação constante, mesmo sem motivo aparente. Sensação de vazio, de que nada tem sentido. Falta de energia emocional, como se tudo fosse um esforço. Dificuldade em manter relacionamentos profundos. Raiva ou inveja, que aparecem sem explicação. Crises existenciais que surgem do nada. Esses não são sinais de fraqueza. São sinais de que a sombra quer ser vista, e isso é uma chance de transformação. Você não precisa começar grande. Pequenos passos já te colocam na jornada. Autoobservação. Comece a observar seus sentimentos sem julgamento. Sinta raiva? Observe. Sinta inveja? Observe. Sem se condenar. Apenas observe. Escrita reflexiva. Anote seus pensamentos. Pergunte a si mesmo: o que estou evitando sentir? Escrever é uma forma de tirar a sombra do escuro. Trabalho com mitos e arquétipos. Leia histórias. Veja filmes. Estude mitologia. Campbell dizia que os mitos falam diretamente com a alma. Eles nos ajudam a reconhecer nossos próprios conflitos internos. Terapia ou grupos de autoconhecimento. Compartilhar o que sente com alguém seguro é um grande passo. Você não precisa fazer isso sozinho. Criatividade. Pinte, dance, escreva, componha. A arte é uma forma poderosa de dar voz àquilo que está escondido. A maior recompensa de integrar a sua sombra é você mesmo. Você se torna alguém inteiro, capaz de sentir tudo, sem ser controlado por nada. Você aprende a amar mais profundamente, a viver com mais sentido, a ser mais você. Campbell dizia: a caverna na qual você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Esse tesouro é sua alma, sua verdade, sua liberdade. Muita gente acha que tristeza é fraqueza. Mas o que chamamos de tristeza, muitas vezes, é o alarme do nosso inconsciente. É o eco de uma parte nossa que foi silenciada. Uma dor que tem uma origem invisível, mas real. Sabe quando você sente que está carregando um peso enorme, mas ninguém ao redor parece ver? Talvez seja porque você aprendeu, desde cedo, a esconder, a engolir o choro, a não demonstrar fraqueza, a ser forte o tempo todo. Só que essa força que a sociedade cobra tem um preço, e o preço é a desconexão com sua verdade. Sombra surge exatamente aí, no momento em que você percebe que está vivendo uma vida que agrada aos outros, mas não satisfaz sua alma, e é por isso que a dor existe. Ela não está contra você, ela é o seu grito de alerta. Quer saber onde sua sombra se revela com mais força? Nos relacionamentos. É quando você se apaixona por alguém e de repente se vê reagindo de forma intensa, exagerada e irracional. É quando um simples gesto do outro desperta um ciúme descontrolado, ou uma raiva que parece não ter motivo, ou ainda quando você sempre escolhe pessoas parecidas. Pessoas que te rejeitam. Pessoas que te fazem se sentir pequeno. Pessoas que ativam seu lado mais inseguro. Sabe por quê? Porque sem perceber, você está atraindo aquilo que a sua sombra precisa que você veja. O outro vira espelho. E isso é doloroso, mas poderoso. O parceiro que te abandona pode estar ativando a sua ferida de abandono lá da infância. A amiga que te critica pode estar tocando na sua insegurança. O colega que tem sucesso pode estar refletindo sua frustração. A sombra usa o outro para que você olhe para si. E enquanto você não se olhar com verdade, vai continuar tentando mudar o espelho.
sem perceber que o problema está no reflexo. Na mitologia, existe uma figura conhecida como o herói ferido. É aquele que passou por grandes dores, mas usou essa dor para se transformar. Ele desce até o submundo, enfrenta monstros, sofre perdas. Mas ao retornar está diferente, mais sábio, mais consciente, mais inteiro. E o mais simbólico, a ferida que ele carrega se torna sua força. Ela vira o caminho da cura, não só dele, mas dos outros também. É como se a dor criasse um buraco, por onde a luz pudesse entrar. Joseph Campbell dizia: onde você tropeça, ali está o tesouro. Ou seja, o seu ponto fraco pode se transformar na sua fonte de poder. Se você tiver coragem de atravessar, de não fugir, de não anestesiar com distrações, vícios, relacionamentos rasos. Porque fugir da dor é fácil. Difícil mesmo é sentar com ela, olhar nos olhos da sua sombra e perguntar: o que você quer me ensinar? Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos a alguns exemplos reais e cotidianos. A mulher que sempre se anula a ela diz sim para todo mundo. Se culpa por descansar. Faz tudo pelos outros e esquece de si. Resultado: um vazio constante. A sombra dela pode conter uma mulher forte, assertiva, que nunca teve espaço. Integrar a sombra, nesse caso, é aprender a dizer não. É reconhecer que o amor próprio também é amor. O homem que explode por tudo basta. Uma pequena crítica, e ele grita, se fecha ou se afasta. A sombra dele pode esconder um menino ferido, rejeitado, que nunca aprendeu a lidar com a vulnerabilidade. Integrar a sombra aqui significa olhar para a dor da infância, acolher esse menino interno e permitir-se sentir sem medo de parecer fraco. A pessoa que vive para agradar posta o que os outros querem ver. Fala o que os outros querem ouvir. Tem medo de ser rejeitada. Sua sombra guarda autenticidade. Desejos reprimidos. Integrá-la é assumir sua essência, mesmo que isso incomode. Esses são só exemplos, mas o princípio é sempre o mesmo. Aquilo que você rejeita em si é justamente o que precisa ser acolhido. Quando você começa a integrar sua sombra, tudo muda ao redor. Não porque o mundo mudou, mas porque seus olhos mudaram. Você começa a perceber oportunidades onde antes via ameaças. Começa a se permitir sentir, sem se culpar. Começa a entender que a vida não exige perfeição, ela exige presença. E o mais curioso, as pessoas ao seu redor também mudam. Seus relacionamentos se tornam mais verdadeiros. Você se conecta com pessoas que vibram na mesma frequência. Você atrai o que está pronto para viver. A sombra integrada vira luz. E essa luz ilumina tudo. No fundo, toda sombra guarda uma verdade sua que foi esquecida. Pode ser um talento que você escondeu por medo, um desejo que você abafou por vergonha, um jeito de ser que você podou para se encaixar. Integrar a sombra é se libertar da prisão da imagem, é parar de viver pela expectativa alheia e começar a viver pela sua alma. Não existe felicidade verdadeira sem autenticidade, e não existe autenticidade sem sombra. Como Joseph Campbell dizia, a caverna que você mais teme entrar, guarda o tesouro que você mais procura. Você está pronto para entrar. Você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa estar disposto. Disposto a olhar para si com amor. Disposto a se perdoar. Disposto a acolher o que a vida está tentando te mostrar. A tristeza que te visita talvez não seja um castigo. Talvez seja um convite, o chamado da sua sombra, pedindo para ser vista. Não ignore, não fuja, não se distraia. Pare, escute e responda: sim, eu estou pronto para lembrar quem eu sou. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like. Se inscreve no canal agora. Isso me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo com alma. Compartilha esse vídeo com alguém que esteja passando por uma fase difícil. E o mais importante, tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora, que é a continuação dessa jornada. Clica nele. Vai fazer sentido para você. Até a próxima jornada. E lembre-se, sua dor tem um propósito. Sua sombra é sua aliada.